Quero que você olhe para a pessoa do lado e diga assim: Deus é muito bom. E tem uma palavra para você hoje à noite. Combinado? Então prepare o teu coração para receber. Eu quero dizer para você algo tão importante, tão essencial, mas aparentemente a gente pensa parece ser tão simples, mas não, querido. É poderoso, é essencial e todo cristão precisa fazer. Orar. Orar. Por que orar? Eu não sei se você já parou para questionar por que orar? Ou para quê? Vamos ver um pouquinho sobre isso na palavra de Deus hoje, o porquê orar? A Bíblia diz assim lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Se você tem aí o aplicativo nas suas mãos, abra, por favor. Se não, acompanhe conosco no telão. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Preste atenção. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Preste atenção mais uma vez. O Pai que está nos céus, acima de todo governo, acima de toda autoridade, Ele dará boas coisas. A quem? A quem pede. Então feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus, como é bom saber que nós temos um Deus que nos assiste, um Deus que atende o nosso clamor, um Deus que não está com os seus ouvidos fechados, as suas mãos encolhidas, mas muito pelo contrário, como o profeta Isaías disse, os seus ouvidos estão inclinados e as suas mãos estendidas para abençoar. Senhor, como é bom saber que podemos clamar a um Deus que nos atende. Por isso, desde agora, Pai, eu peço que quebre todo engano, desfaça todas as mentiras das mentes e dos corações hoje à noite, para que o teu povo assuma o lugar que tem na presença do Senhor e eleve as suas vozes diante do Senhor, sabendo que temos um Deus que nos ouve e que no tempo oportuno atende o nosso clamor. Fala conosco através da Tua palavra hoje à noite. Enche esse ambiente com a Tua glória, Senhor. E leva os Teus filhos que aqui estão a caminhar de glória em glória até o dia perfeito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então esse tema parece assim tão simples, né? Por que orar? Tão simples, mas tão essencial. Como a água. Por que beber água? É algo tão comum, né? Todo mundo tem, todo mundo encontra. Só abre uma torneira por aí, você encontra água para beber. Mas o corpo sobrevive sem a água? O que vocês acham? Talvez um dia, 2 dias, 3 dias. Nós temos médicos aqui, pode dizer para a gente, né, irmãos? Não sobrevive, porque a água é essencial para o funcionamento de todo o nosso corpo. Assim, para que a nossa fé se desenvolva, para que venhamos experimentar o quanto Deus é real, o quanto Deus é presente, o quanto Deus tem para nos dar, como disse aqui o próprio Jesus, dar boas coisas. Para isso nós precisamos então orar, falar com Deus, colocar as nossas petições diante dEle. Se você entende a importância da oração e não ora, o seu conhecimento não te levará às experiências sobrenaturais. Se você conhece um pouco sobre oração e ora, a sua oração vai te levar a experimentar a bondade de Jesus, o sobrenatural.
Mas se você conhece sobre oração, conhece o que a Bíblia diz acerca disso, e coloca em prática o que a Bíblia fala acerca da oração, você vai experimentar o sobrenatural, você vai caminhar no sobrenatural e você vai ter testemunho para contar. Porque Deus ouve as nossas orações. Jesus disse aqui, ei, o Pai quer dar boas coisas ao filho que pede, ao filho que busca, ao filho que bate na porta, ao filho que chega diante dele e fala, Pai, eu preciso. E ele usa esse exemplo, olha, se o filho chegar até você e falar, Pai, eu quero um pão, você vai dar uma pedra para ele? Não. Você vai dar segundo a necessidade do seu filho, porque você é um pai. E você está aí para cumprir o seu papel de pai e cuidar bem do seu filho, mesmo tendo as suas limitações e sendo um homem falho. Jesus diz, sendo maus, ou seja, tendo a natureza que tende para o mal, nós fazemos coisas boas. Agora imagina Deus, o nosso Pai, que é perfeito. Quando um filho chega diante dele e fala, Pai, essa é a minha necessidade. Pai, esse é o meu desafio. Com certeza o Pai vai ouvir. Mas por quê? Por que eu tenho que orar? Por que orar? Porque Jesus mandou orar. Simples assim. Por que orar? Porque Jesus mandou, Jesus nos ensinou. Ele não simplesmente falou sobre o que é a oração e como devemos orar, mas Jesus viveu o seu ministério aqui na terra vivendo em oração, caminhando em oração, desfrutando do poder da oração. E Jesus ensina, dizendo assim lá em João capítulo 14, a partir do verso 12. Jesus disse assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o que Jesus disse para mim e para você? Eu vou fazer. Então olha para o seu irmão e fala, você tem o vale oração, querido. Parece simples isso, né? Mas quando você creu em Jesus, entendeu o amor do Pai, manifestado através da pessoa de Jesus Cristo, entendeu o que Cristo veio fazer aqui na terra por você, por cada um de nós. E quando você em fé ora em nome de Jesus, você pode ter certeza que Jesus vai te atender. Jesus vai te ouvir. Ele diz aqui, ei, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou fazer, eu vou operar. Então por que orar? Porque Jesus nos diz, ore, fale comigo, me peça a sua necessidade, coloque diante de mim a sua necessidade, eu quero te ouvir, eu quero te responder, eu quero ter um relacionamento contigo. O profeta Isaías disse isso, quando ele profetizava acerca de Jesus, é o profeta messiânico, ou aquele que mais revelou acerca de Jesus, ele disse assim que os ouvidos de Deus não estão fechados para não ouvir a nossa oração. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas o profeta também diz algo, é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por isso Ele não pode nos ouvir. Como assim? Como assim? Nós podemos ver várias e várias passagens bíblicas de homens pecadores que foram atendidos por Jesus. Até no último momento ali, quando Jesus estava sendo crucificado, teve um que disse, eu estou aqui na cruz porque sou pecador, eu mereço. Mas Jesus não, Senhor, me perdoa. E ali naquele mesmo momento, ele foi atendido. O que o profeta Isaías estava dizendo?
Quando o coração do homem se endurece, quando o coração do homem é tomado pela incredulidade, quando o coração do homem se afasta de mim, as minhas mãos continuam estendidas, os meus ouvidos continuam inclinados, mas por causa da própria dureza do coração e do posicionamento que o homem toma de dar lugar ao pecado, ele se afasta de mim. Mas mesmo numa condição de pecador, mesmo você se vendo numa condição onde será que Deus vai me ouvir depois de tudo que eu fiz? Eu quero te dizer que Ele vai te ouvir se você for quebrantado. Se você chegar diante dEle e dizer, Pai, eu pequei, Pai, eu errei, Ele vai te ouvir. A Bíblia conta a história de Jacó, que estava fugindo diante de um erro cometido. Ele enganou o seu irmão. E ele foge para não morrer, e ele adormece ali, de tão cansado, diante de uma situação tão difícil que ele viveu. Deus se revela a ele através de um sonho, Deus fala com ele, Jacó vai, e Jacó vive todo um desafio, por causa das decisões que ele havia tomado, mas Deus fala com Jacó, Deus manda Jacó voltar, e Jacó sente medo de encarar de novo uma situação, porque estava conectado com o passado dele, com os erros que ele havia cometido no passado. E Jacó fica sozinho na presença de Deus para orar. E ele ora a noite inteira na presença de Deus, e ele fala, Deus, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E sabe o que Deus fez de Jacó? Um príncipe. Um homem que não simplesmente volta e recebe da bondade de Deus, mas que dele vem todo um Israel, toda uma nação. Por quê? Porque Jacó, mesmo diante dos seus erros, entendeu que ele tinha um Deus generoso, que ele podia se quebrantar, que ele podia se derramar na presença de Deus e ficar, Senhor, eu não te solto enquanto o Senhor não mudar a minha sorte, enquanto o Senhor não mudar a minha história. E ele teve a sua história mudada. Por que orar? Porque Jesus mandou orar. Porque é só através da oração que você experimenta o quanto Deus é poderoso para mudar a sua situação. O quanto Deus é poderoso para te tirar dessa situação de limitação, ou de vergonha, ou de desespero, ou de medo, ou de dúvida, ou de raiva, ou de ressentimento, ou seja lá o que for. Só através da oração, onde você derrama o seu coração e fala, Senhor, eu estou aqui para colocar diante do Senhor a minha fragilidade, a minha pequenez, mas também para te ouvir. Deus vem se comunicando, Deus vem se revelando. Por que orar? Porque Jesus assim nos ensinou no seu estilo de vida. Diz lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha o que Jesus está ensinando aqui então. É para vocês orarem. Mas não é para orar para aparecer. Não é para orar para dizer, eu oro em línguas de uma forma mais poderosa do que aquele irmão que ora baixinho. Eu oro mais poderoso e o meu reteté é mais poderoso do que o meu irmão. Jesus está dizendo, quando você for orar, não é para aparecer, embora às vezes o Espírito Santo vem com um poder tão sobrenatural, né, gente? E o Espírito Santo vem fluindo com dons, e a gente experimentando o poder de Deus, e tem gente que ora em línguas, tem gente que começa a se quebrantar, tem outros que dançam na presença de Deus, mas o Senhor está explicando algo aqui, o Senhor Jesus. Ei, que a sua oração seja entre eu e você, entre você e eu. Eu quero ter um tempo onde você realmente entra em conexão comigo para que eu também possa me revelar a você. E aí Jesus começa a dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Porque Deus sabe o que você necessita até mesmo antes que você peça. Mas Deus quer te ouvir como um pai. Deus quer conversar com você como um filho. Qual o pai que está aqui hoje à noite que não gosta de comunicar com seu filho? Ou de ouvir palavras do seu filho dizendo: pai, eu estou assim, assim, eu preciso disso, daquilo. Talvez pelos desgastes que você já viveu na sua vida, talvez por não ter tido uma referência de pai, você tenha dificuldade de entender essa comparação. Mas se você é um pai saudável e teve a presença de um pai saudável, você vai entender o que Jesus está dizendo aqui, da importância de você valorizar esse Deus que te deixa chamá-lo de pai, esse Deus que te chama para o secreto, esse Deus que conhece o seu coração e sabe das suas necessidades. Ele te diz: pode orar. Pode orar em nome do meu filho Jesus, porque tudo aquilo que você jamais poderia vencer na cruz, ele já venceu por você. Pode orar assim, em nome do meu filho Jesus, porque por mais que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ou vermelhos como escarlata, se você orar em nome de Jesus e falar: Jesus, me perdoa, ele vai te perdoar, porque o meu filho já foi na cruz para te perdoar. Pode orar em nome de Jesus, porque Ele conhece as suas necessidades, Ele foi homem de dores, Ele sabe o que você necessita, e quando você orar em nome do meu filho Jesus, eu vou te ouvir. Você pode orar, você deve orar. Ele diz: pois o vosso Pai sabe que você tem necessidade, e Ele está esperando que você chegue a Ele e diga: Pai, essas são as minhas necessidades. As minhas maiores experiências espirituais acontecem no meu tempo a sós de oração. É assim que eu luto as minhas guerras, orando, declarando a palavra, profetizando a palavra. A Bíblia diz em Provérbios: a morte e a vida está no poder da língua, o que bem a utiliza come do fruto. Quando nós assumimos o lugar que nós temos como filhos, nós cantamos isso agora há pouco. Quando nós assumimos a autoridade que como filho nós temos em nome de Jesus, e quando nós declaramos essa autoridade que nós temos em nome de Jesus, assegurados nas verdades que a palavra de Deus tem para nós, nós começamos a vencer as nossas batalhas, porque a gente usa o nosso escudo da fé, mas a gente também usa a nossa espada, que é a palavra de Deus. A gente assume o nosso lugar como filhos de Deus, e nada pode resistir um homem e uma mulher que assume o seu lugar no reino espiritual. Precisamos assumir o nosso lugar como filhos de Deus. Precisamos comunicar com Deus, falar com Deus. Vem cá. Se você sabe que o presidente dessa nação disse para você: amanhã, às 9h, você pode ter uma audiência comigo. E você pode trazer diante de mim a sua petição. Eu vou julgar a sua causa e eu vou atender o seu pedido, de acordo com a sua necessidade. Você mandaria outra pessoa no seu lugar? Você mudaria esse apontamento aí? Não, porque você sabe a autoridade que esse homem tem, e você aproveitaria a oportunidade para levar a sua necessidade. Por que a gente vive pedindo para os outros orar por nós? Não é pecado, tá? Nós vamos falar sobre isso agorinha. Por que a gente vive escorado na fé do outro? Por que a gente não aproveita o que a Bíblia diz? Ei, o teu pai te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele sabe te recompensar. Queridos, eu tenho orações que só eu e Deus sabemos. Foi um tratado entre eu e ele.
E eu falei mesmo no reino espiritual: ei, papai, o Senhor me diz que o Senhor ouve a minha oração em secreto. E o Senhor me responde, porque o Senhor sabe que a minha atitude aqui é de fé. O Senhor te chama a esse secreto. Por que a gente começa a pedir para os outros? Vai lá na igreja, ora por mim. Fulano, vai lá na oração das 6 horas e ora por mim. Porque nós ainda não estamos entendendo a autoridade que Deus nos deu. A liberdade que o Pai nos deu de entrarmos naquele lugar secreto. Aonde Ele para nos ouvir. Aonde Ele para nos atender. Por que orar? Porque é através da oração que nós teremos experiências sobrenaturais. Somente através da oração que você vai poder dizer: ei, eu falei com Deus e eu provei aquilo que eu pedi para Deus, Deus me respondeu. Eu poderia hoje à noite falar de muitas passagens bíblicas sobre experiências de homens e mulheres de Deus que decidiram orar, mas como o nosso tempo é curto, eu separei algumas. E a primeira é a história de Ana. Ana, uma mulher estéril, está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Ana, uma mulher sofrida. Ana, uma mulher amargurada de espírito. Ana era uma mulher que não via alegria de viver, não tinha razão de viver. Embora ela conhecesse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que deu através de Sara, uma mulher estéril, filhos a Abraão, o Deus que deu a Isaac através da sua esposa também estéril, filhos, agora ela se vê estéril. E Ana era uma mulher amargurada de espírito, porque naquele tempo, naquela sociedade, naquela comunidade, a honra da mulher era dar filhos ao seu marido. E naquela cultura era comum, então, era necessário procriar. Então o homem tinha aquelas mulheres só para procriar. Como Ana era estéril, o seu marido tinha a Penina, e a Penina dava filhos ao seu marido, e ela não. E eles anualmente iam a Siló orar e adorar ao Senhor. Ana ia junto. E Ana chorava. Por quê? Porque quando ela ia a Siló para adorar o Senhor, Penina falava assim: olha, eu tenho filhos. Deus me deu filhos. Você é estéril. Ana chorava e o seu marido Eucana dizia: Ana, eu te amo. Você para mim é melhor do que muitos filhos. Você é mulher dos meus sonhos. Você tem o meu coração, Ana. Aquela mulher simplesmente me deu filhos para que a descendência continue, mas você é a mulher dos meus sonhos, a mulher do meu amor, a mulher do meu coração. Ana chorava. Mas um dia, diz o texto lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, Ana, depois de ter orado, adorado, o povo já tinha se levantado, ido à sua rotina ali no templo. Ana levanta-se, ali com amargura de alma, e vai sozinha orar ao Senhor. Diz lá no versículo 10, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A mulher estéril decide chegar diante de Deus e derramar a sua alma. Ela tem coragem de dizer: eu sou amargurada de espírito. Eu derramo a minha alma diante do Senhor. Eu sou uma mulher estéril. Está aqui a minha aflição. Está aqui diante do Senhor a minha dor. Mas, Senhor, se o Senhor me atender e me der um filho, sabe o que significa isso? Não passar navalha. E eu vou dar o meu filho para servir ao Senhor. Vai ser consagrada ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana orou, diz a Bíblia, depois você pode ler o texto todo. E ela se levantou daquela oração, e o seu semblante já não estava triste mais. Ela foi comer.
E a Bíblia diz que o Senhor a visitou. Antes estéril, agora o Senhor a visita. E agora ela se torna mãe de um profeta, cujas palavras, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Ei, essa mulher era estéril. Amado irmão, essa mulher era amargurada. Talvez, se ela estivesse aqui na nossa sociedade, você ia dizer: aquela mulher é depressiva, aquela mulher tem que tomar remédio, aquela mulher tem que fazer alguma coisa, o marido dela é bem sucedido, dá tudo para ela, mas ela está sempre triste, sempre angustiada. O que se passa com a cabeça dessa mulher? Tem tantos motivos para ser feliz. Ela estava insatisfeita, ela carregava uma limitação, ela carregava algo que era ruim, que angustiava a alma dela. Ela um dia decidiu colocar isso diante de Deus. Ela um dia decidiu falar: Deus, o Senhor tem poder para mudar a minha história. O Senhor tem poder para me visitar e me dar um filho. Embora biologicamente seja impossível, o Senhor é poderoso. E sabe o que aconteceu? Deus a ouviu. Deus a atendeu. E Deus não deu só um filho não, querido. Depois lê o capítulo 2 de 1 Samuel. Vou deixar a curiosidade para vocês. Deus deu mais, e mais, e mais. Porque quando você pede com fé, quando você pede comprometido com o propósito de Deus, Deus vem com a medida dele, que é recalcada, sacudida e transbordante. Deus sempre dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele. Ele é Deus. Agora, será que você entende o vale que você tem nas mãos? O vale oração, a capacidade que você tem de pedir em nome de Jesus e ver Ele mudando a sua história, ver Ele transformando o caos. Agora eu não sou mais estéril, agora ninguém me provoca, agora ninguém me para, porque eu tenho um Deus que ouve a minha oração, e eu simplesmente não tenho um filho, eu tenho um profeta, cujas palavras não caem por terra. Deus tira a vergonha, Deus tira a amargura, Deus tira a desonra, Deus a coloca no lugar de honra, de uma mulher frutífera, de uma mulher abençoada. Por quê? Por que orar? Porque Jesus nos ensinou a orar. Porque a Bíblia diz em Gênesis, Apocalipse, está dizendo: ei, ora, ei, me busca. Fala comigo, saia do natural, entra no sobrenatural. Saia dessa fé relativista, entra no sobrenatural. Deus tem mais para fazer. Ana orou e teve a sua experiência totalmente mudada. Já não sou mais amargurada, sou alegre. Já não sou mais estéril, sou mãe de filhos. Ah, como é lindo o cântico de Ana no capítulo 2. Agora eu quero que você entenda outra história da Bíblia. Um homem valente, corajoso, chamado Josué, que decidiu obedecer a Deus desde jovenzinho, andar servindo a Deus, servindo o povo de Deus, servindo Moisés, seguindo Moisés, obedecendo, mesmo diante daquelas lutas do deserto, das contradições do povo de Israel, no meio do deserto. Josué permaneceu firme, andou na presença de Deus. Mas Josué assumiu a liderança, Josué encarou dificuldades, Josué também enfrentou inimigos, mas quando Josué enfrentou inimigos, Josué decidiu orar. E diz Josué capítulo 10, verso 12, então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Ei, um homem de Deus decidiu orar e dizer: sol para, e o sol parou, lua para, e a lua parou. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se,
quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por quem? Israel. Agora eu quero que você entenda, porque o Senhor peleja pelo seu povo, porque o Senhor peleja pelos seus filhos, porque o Senhor ouve a oração dos seus filhos. Se um filho fala que o sol tem que parar, o sol vai parar. Se a causa é justa, se a causa é do Senhor, se é a vontade do Senhor, se é esse o propósito do Senhor, meu amado, Deus move o sobrenatural. Josué orou e Deus atendeu. Assim foi atendida a voz de um homem de Deus. Assim Deus quer atender a sua voz, atender o seu pedido. Ele peleja por você, ou seja, Ele quer assumir a frente das suas batalhas. Ele quer levar você a viver uma vida de mais que vencedores. Mas você precisa decidir orar. Por que orar? Porque Deus quer te levar ao sobrenatural. Porque Deus quer te levar às experiências sobrenaturais. A igreja do Senhor precisa entender isso. Nós, filhos do Senhor, precisamos entender isso. Queridos, nós já vencemos tantas batalhas como igreja, como família, porque decidimos orar. Nós temos histórias aqui como igreja e temos provado a bondade de Deus nessa cidade. Quantas orações já foram atendidas? Os mais velhos aqui sabem do que estou falando. Nós pisamos em milagres. Eu estou no altar que é um milagre. Nós vivemos de milagre nessa nação. Todas as vezes que nós oramos, Deus nos abençoou. Nós temos intercessores que são silenciosos aqui, mas que guerreiam batalhas e vencem batalhas por nós, queridos. Eles assumem lugares aqui para orar pela igreja, orar por nós. Eu quero dizer nessa noite o quanto é importante orarmos, o quanto é importante nós como igreja assumirmos o nosso lugar de intercessores, de gente que sabe que Deus atende o nosso clamor, gente que sabe a posição que Deus tem para nós em Cristo Jesus e assume esse lugar e usa a autoridade no nome de Jesus. Pedro tinha sido preso lá em Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Olha o que diz o texto: Herodes persegue a Tiago e a Pedro, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, ou seja, Tiago tinha sido morto, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, pretendendo também matar Pedro, gente, tirar a vida de Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia o que, igreja? Oração incessante a Deus, por parte de quem? Da igreja, a favor da vida de Pedro. Agora a gente vê o quanto é importante, não é pecado você falar, irmão, ora por mim, não. Tem batalhas que são grandes demais. Tem batalhas que a gente realmente precisa que as pessoas venham ombrear conosco, para a gente sobrepor esse momento. Aqui estava Pedro em um momento muito difícil, aquele Pedro que teve tantas experiências com Deus, aquele Pedro que andou lado a lado com Jesus, experimentou tantas coisas boas com Jesus, aquele que andou sobre as águas, quando disse, Jesus, se é o Senhor, me chama e eu quero ir até ao Senhor andando sobre as águas. Jesus fala, vem. Pedro lança então daquele barco e começa a andar sobre as águas, porque ele decide obedecer a palavra de Jesus. Mas de repente esse Pedro vê as ondas e começa a submergir, e ele grita a Jesus, e Jesus o levanta novamente, e ele continua andando sobre as águas. Esse Pedro também é aquele que está ali naquele barco, que é chacoalhado pela força das ondas, enquanto Jesus dormia lá. E ele fica junto com os outros discípulos angustiado, porque Jesus está dormindo e o vento era forte. E Jesus levanta e manda cessar aquele vento, e a calmaria vem, e eles continuam. Pedro recebe tantas lições, aprende tanto, agora ele está no meio de uma batalha. Ele não tem força para vencer essa batalha.
Sabe o que Pedro fez aqui? Ele aprendeu com Jesus. Eu ouvi isso da minha irmã esses dias e morri de rir. Ele foi dormir. Ele não podia fazer nada, estava preso, um monte de soldado protegendo ali. Ele ia morrer no outro dia. O que ele fez? Não tem jeito para mim. O que eu tenho que fazer agora é como o meu mestre Jesus, descansar. A verdade é que esse Pedro sabia que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais. Ele tinha experimentado quem é Jesus. E quanto mais experimentamos quem é Jesus, mais maduros ficamos, mais forte ficamos. Pedro foi dormir. Você percebeu que tem algumas pessoas que você olha para eles e fala, meu Deus, esse irmão venceu isso, já venceu isso, mas agora esse irmão está passando por isso. O que acontece com esse irmão? É só mais uma para esse irmão ficar mais forte ainda. E o mais lindo é quando você olha para um desses assim, que vive novas e novas batalhas, e vê que ele está cada vez mais calmo, cada vez mais forte, cada vez mais firme. É porque ele está amadurecendo. Ele está experimentando quem é Jesus. Pedro estava assim. Mas a igreja orava. Olha só, que interessante. Vamos ver o que aconteceu? Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei, verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judeu. Ele sabia que o povo tinha expectativa de tirar a vida dele, que o outro dia era de morte, mas foi de livramento, foi de vida, para que aquele homem, aquele profeta de Deus, apóstolo do Senhor, prosseguisse a sua missão, prosseguisse cumprindo o propósito de Deus. A igreja orava, a igreja orava. Igreja, eu quero te chamar à oração nessa noite. Igreja, eu quero te chamar ao posicionamento hoje à noite. Igreja, eu quero te chamar para assumir a sua posição nessa nação hoje à noite. Por mais que a sua experiência tenha sido difícil, o fato de você estar aqui hoje à noite, o fato de você ter contado com a bondade, com a graça, com os livramentos de Deus e ter chegado até aqui hoje à noite, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma prova viva de que Deus tem mais para fazer na sua vida. Deus tem muito mais para te dar, então se levante em oração. Assuma o seu lugar em oração. Assuma o seu lugar como filho de Deus. Assuma o seu lugar como intercessor. Guerreie as batalhas com as armas corretas. Diante de Deus. Colocando diante dele as suas petições. Porque Deus ouve as nossas orações. Amados, eu poderia falar e falar de vários versículos hoje à noite, mas o tempo não é para isso. É só para gerar no teu coração essa convicção de que Deus está te esperando para atender a sua oração. Deus está te esperando. E para concluir, eu quero deixar aqui 4 verdades que você precisa carregar com você hoje à noite. Primeira, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Pode orar. Talvez nessa noite você se sente mal por decisões erradas que você tomou no passado. Você está colhendo o resultado disso, está amargurado. Amado, é tempo de recomeçar.
É tempo de firmar os seus pés na presença de Deus e voltar-se diante de Deus e com o coração quebrantado dizer: Deus, me toma pelas mãos, reconstrói a minha história, faz algo novo de novo, porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. O mesmo profeta, o profeta Isaías, disse assim: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos. Vinde, arrazoemos, venha conversar com Deus, venha falar com Deus. Deus quer te ouvir, Deus quer mudar a sua história, Deus quer te fazer um homem forte, uma mulher forte. Deus quer que você vença aquilo que tem te limitado, aquilo que tem feito você se sentir sem valor. Deus quer fazer você vencer aquilo que te prende. Mas vai diante dele e diz: Senhor, essa é a minha fragilidade, Senhor, esse é o meu pecado. Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha fraqueza. E eu quero tomar diante do Senhor a força que vem de ti. Me levanta. Muda a minha história como o Senhor mudou a de Jacó. Deus continua esperando você. Ele quer ouvir o seu clamor. Outra observação é: orações específicas te trarão respostas específicas. Ana chegou diante de Deus e falou: Deus, eu quero um filho. Não só um filho. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele vai ser um profeta do Senhor. Por todos os dias da sua vida, ele vai servir ao Senhor. Orações específicas trarão respostas específicas. Deus deu do jeitinho que Ana pediu. Orações específicas trarão respostas específicas. Josué falou: sol para, lua para. E você pode até estudar um pouco sobre isso. Checa no Google. Isso aconteceu mesmo com a terra. Deus parou o sol. Deus parou a lua para atender a oração de um valente que guerreava por uma causa nobre. Deus fez isso porque um filho clamou. Mas é necessário você ser mais específico. É necessário você valorizar o que Deus diz em sua palavra. A palavra de Deus, ela é luz para a sua vida. Ela é lâmpada para que você ande em lugares bem firmes. Aonde você vai realmente olhar para trás e dizer: ei, eu nem sei como eu cheguei aqui. Eu sei que foi a bondade de Deus. Um Deus que ouve a minha oração. Um Deus que atende o meu clamor. Um Deus que nunca desiste de mim. O problema é que muitas vezes nós desistimos. O problema é que muitas vezes nós deixamos o nosso coração ser endurecidos. Ou porque muitas vezes nos encantamos com tantas coisas em nossa volta e esquecemos que a coisa mais importante é não desperdiçar essa oportunidade de ter esse encontro solene com o Criador de toda a terra, que não só ouve o seu clamor, mas que te banha de amor, que te banha de misericórdia, que te enche de graça. Meu marido já sabe disso. O dia que eu estou atribulada, o dia que eu estou angustiada, eu preciso ficar sozinha com Jesus. Eu preciso ter meu tempo de adoração e oração. Não tem filho, não tem neto, não tem marido, não tem ninguém que me acalma a alma como o Senhor Jesus. As outras coisas são gostosas. Marido, filhos, netos, irmãos em Cristo. Mas nada acalma a minha alma como Jesus. E tem dias que você realmente passa por tribulações tão grandes, tão difíceis. É necessário você valorizar esse tempo que Ele tem para você. Para se comunicar com você, para dizer: filho ou filho, ei, eu ainda vou fazer isso. Você esqueceu que eu já fiz isso? Você já esqueceu do quanto eu já operei na sua vida? É lá no tempo a sós com Ele, aonde você vai trazer a sua oração específica. E Ele vai te dar respostas específicas. E outra observação e última que eu quero trazer para nós hoje à noite, ou na verdade penúltima: as respostas dadas às suas orações, ela vai elevar a sua fé.
E Deus quer que você cresça em fé. Deus quer que você experimente quem Ele é. Então, ei, preste atenção no que eu estou te falando. Deus quer que você conheça o caráter dEle. Ele é fiel. Ele é justo. Pede. Pede. Ah, pastora, mas a previsão é de que isso é impossível. Pede. Ah, pastora, mas já me disseram, eu já consultei o advogado, já me falaram isso, ou o médico me disse isso. Ei, amado, pede. Não te custa nada. Não te custa nada. Vai para a presença de Deus. Ei, vai para a presença de Deus. Sabe, jovem, você tem sonhos grandes, diz o Senhor. Ele colocou no seu coração. E às vezes você pensa, se eu contar isso, as pessoas vão me dizer, tadinho dele. Fala com Jesus, porque Ele vai fazer com que esses grandes sonhos se realizem. Espere nele e depois conte para as pessoas, Ele fez. Ei, abra o teu coração para Jesus. Talvez você está chorando por uma situação que você pensa que você já foi vencido por ela, não tem jeito mais. Eu poderia dizer vários e vários textos do Novo Testamento que Jesus mudou o contexto. Havia morte, havia luto, havia choro. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Ore, igreja, ore. Se levante a oração, porque Deus quer elevar o seu nível de fé. Deus quer elevar o seu nível de fé. E ultimamente Ele tem feito isso comigo. Eu tenho experimentado algumas coisas particulares de Deus que eu falo, meu Pai, palavras proféticas bem específicas. E eu vou contar para vocês uma delas. Uma nova experiência que eu estava vivendo. Eu estava andando, Deus sempre fala comigo através das minhas caminhadas, em parques, em coisas assim. E eu estava andando em um parque no Texas, junto com meu marido, e eu vi um monte de pedras alinhadas, um caminho de pedras, as pedras elevadas alinhadas. Eu tenho a filmagem. E eu falei para o meu esposo, querido, anda nessas pedras, deixa eu te filmar, porque era lindo assim, com árvores. E aí ele aceitou a brincadeira, né? Ele viu como brincadeira, e eu liguei meu celular e filmei ele andando sobre as pedras. E quando ele andava sobre as pedras, eu via toda a natureza, toda a beleza, e o Espírito Santo falou para mim, é assim que eu quero que você ande. É assim que eu quero que você ande, mesmo sem ver. Estou lá, uma igreja abençoada no Brasil. Um profeta do Senhor sai lá do cantinho e chega até mim. Interessante, eu estava com essa roupa no dia. Colocou a mão em mim junto com a esposa. Falou, com muito temor, mas muita convicção que essa palavra é do Espírito Santo. É de Deus para você. Deus manda eu te dizer algo que você não precisa ter medo do que Ele já preparou para você. Porque Ele mesmo falou com você, as pedras já estão bem firmes. Eu já preparei todas elas. É só você andar sobre elas. E falou para mim assim, o caminho é sobrenatural. Ande sobre as pedras, eu já preparei o caminho. Amados, Deus é Deus de particularidade. Entende isso? Ele tem um jeitinho especial de falar com cada filho. Talvez com você é diferente de mim, mas comigo Ele faz algumas coisas assim que eu falo, uau, uau, Espírito Santo. E agora, quando eu vejo novos desafios, eu penso, as pedras já estão prontas. Eu vou passar, eu vou vencer. As pedras já estão prontas, ou seja, é um solo bem firmado. É Jesus, e eu vou caminhar debaixo daquilo que o Senhor deseja. Mas você precisa desenvolver essa intimidade com Ele, essa particularidade com Ele. Presta atenção no que eu vou falar. O que te impede de orar hoje? O que te impede de falar com Deus? Eu li essa frase e eu quero repeti-la para você. Daniel nos ensinou que há menos perigo em ficar na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Quem ouviu essa frase? É interessante, né? Há menos perigo ficar na cova dos leões, dormir dentro de uma cova cheia de leões e até usar a juba dele como travesseiro, do que ficar um dia sem orar. Porque eles queriam calar Daniel, porque eles queriam impedir Daniel de orar.
Daniel tinha autoridade, mas ele exercia a autoridade porque ele sabia quem ele era, ele tinha identidade, ele se posicionou e ele clamava ao Criador dos céus e da terra, e tudo que ele pedia, Deus atendia. E por causa disso ele começou a ser perseguido e perseguido e perseguido e perseguido. Mas ele entendeu: eu prefiro ir para a cova dos leões do que ficar um dia sem orar, porque eu tenho um Deus que ouve as minhas orações. Até um leão, meu querido, tem que fechar a boca quando um filho ora. Você não sabe quem você é. Você precisa entender quem você é. Você precisa se posicionar, porque grandes coisas Deus fará através de você. Grandes coisas Deus fará através de você. Mas saiba disso, o inimigo sabe quem você é. E ele quer tentar te intimidar. Então olhe para o exemplo de Daniel hoje à noite. Assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar. Comece a levantar as mãos, orar na sua casa, orar no seu quintal, orar dirigindo o seu carro, orar tomando o seu banho, orar sentado à mesa, orar fazendo a sua caminhada, o seu exercício físico. Coloca o seu fone de ouvido, começa a orar, começa a declarar quem Deus é, porque grandes coisas Deus vai fazer quando você se posicionar em oração. Chegou o seu tempo, chegou a sua vez. Billy Graham, aos 99 anos de idade, chegou a 99 anos, ele disse algo, a última frase que eu quero deixar para nós hoje à noite: dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Ele sugeriu, acrescentando que a alegria e a paz que resulta de tal relação são indescritíveis. Dobre os seus joelhos e ore, até que você se torne amigo íntimo de Deus. Eu quero isso cada dia mais, porque o papai tem coisas para nos revelar, amados. O papai tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós, amados. Ei, se levante. Se levante. O que te impede de orar hoje à noite? Se foi alguma falha, agora é hora de consertar essa falha. E Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Se há algum desafio que você está encarando, então eu quero convidar você a se levantar hoje à noite e se posicionar. E dizer: Senhor, eis aqui o meu desafio. Vamos nos levantar, vamos começar a adorar a Deus.